Fala galera, beleza? Professor Rude mais uma vez aqui, terminando a nossa revisão sobre insetos, em nosso primeiro grupo sobre artrópodes, beleza? Agora a gente vai falar ou completar a revisão de insetos falando sobre a reprodução, tá? Quando se trata da reprodução, pessoal, sempre, tá? Os insetos, eles são animais dioicos, existe o macho, existe a fêmea, e a grande maioria deles pratica a reprodução sexuada por fecundação interna. Existem algumas variações, pode aparecer, por exemplo, um processo de partenogênese em alguns grupos, tá? Mas a gente vai deixar para falar disso em aulas especiais. Aqui a gente está fazendo um apanhado geral sobre o assunto, beleza? Vem comigo. Depois que a fêmea foi fecundada, ela posta ovos. A maioria dos insetos são ovíparos. Alguns até exibem um cuidado parental, ou seja, as fêmeas elas têm um cuidado com os filhotes, cuidam dos ovos, protegem os ovos contra os inimigos naturais, beleza? Mas a grande maioria, né, dispensa os ovos e cada um por si. É aquela estratégia reprodutiva que a gente estuda na ecologia, a estratégia R. O número de ovos produzidos é muito grande para que pelo menos um ovo dê origem a um animal que consiga se desenvolver e atingir a fase adulta para se reproduzir de novo e dar continuidade à espécie. Beleza? Agora vem cá. Olha só. Depois que o animal sai do ovo, a gente tem dois tipos de desenvolvimento, né? O ovo, ele pode dar origem a um animal pronto, desenvolvimento direto, ou o ovo pode formar uma larva, desenvolvimento indireto. Quando se trata dos insetos, existe uma terminologia especial para o desenvolvimento, tá? Existem três formas de desenvolvimento baseada na capacidade que o bicho tem de alterar o seu corpo ao longo do seu desenvolvimento. Vem comigo. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse primeiro nome aqui, ó, do desenvolvimento é o nome ametábulo. Então, os insetos que se desenvolvem dessa forma são chamados insetos ametábulos ou ametabólicos. Se liga no prefixo aqui, ó. A é um prefixo de inexistência, tá? E metábulo quer dizer metamorfose. Então, os insetos ametábulos são insetos que não apresentam metamorfose. Vamos colocar aqui, ó. Não apresentam metamorfose. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Eu vou te dar aqui como exemplo, ó, para ficar fácil você lembrar, ó, um exemplo, né? A traça de livro. Então vamos colocar aqui, ó, traças. Legal. As traças, pessoal, são insetos muito comuns, tá? Vivem na sua casa, na minha casa, em lugares fechados, elas se alimentam de celulose proveniente de tecido, de página de livro, daí o nome, traça de livro, tá? Olha que legal. Do ovo surge o juvenil. Olha aí. O juvenil, né, vai se alimentar, sofrer as mudas ou equidizes e vai ganhar tamanho. O que você percebe aqui no meu desenho? Que entre a fase inicial e a fase secundária, só houve ganho de tamanho, ou seja, não existe nenhum tipo de diferença anatômica externa que separe este estágio desse estágio, ou seja, te permita diferenciar esse estágio desse, a não ser o tamanho. E aí o que acontece? O animal continua crescendo até chegar na fase adulta, ok? Observa para você ver que entre o adulto e o juvenil que saiu do ovo, não existe diferença anatômica externa, ou seja, o animal simplesmente ganha tamanho. Internamente, a história é outra. O sistema reprodutor se torna preparado para realizar a reprodução. Mas externamente não existem diferenças. Quando você vê um desenvolvimento de um animal do tipo inseto, onde o juvenil e o adulto não apresentam diferenças externas além do tamanho, aí a gente vai chamar esse desenvolvimento ametábulo ou ametabólico. Beleza? Agora dá uma olhada no exemplo de baixo para você ver. Ó. Olha o prefixo. M. M quer dizer incompleto ou parcial, tá? E metábulo você já sabe que é metamorfose. Então, os animais insetos que apresentam esse tipo de desenvolvimento são animais que têm metamorfose incompleta. Vamos colocar aqui. Metamorfose incompleta. Um exemplo legal aqui para a gente ver, ó, é o gafanhoto. Vamos colocar aqui o exemplo, ó, gafanhotos, grilos, baratas, percevejos, tá? Esses animais apresentam esse tipo de desenvolvimento. A gente vai chamar isso aqui, ó, de gafanhoto. Um exemplo legal, ó, gafanhoto. Observa aqui o gafanhotinho para você ver, ó. Do ovo surge um juvenil. Olha aí. O juvenil vai se alimentar, escapar dos seus inimigos naturais, sofrer equidise ou muda, ganhando tamanho. Agora observa aqui para você ver. Ó.
A cada equidise ou muda que o animal sofre, tá? Isso varia de espécie para espécie, algumas têm um número fixo, né? Não cabe aqui agora nessa aula, mas você tem que saber que o animal tem que sofrer as equidises ou mudas para ganhar tamanho e volume. A cada nova equidise ou muda, a cada novo estágio que o animal atinge, surgem estruturas diferentes que permitem você diferenciar um estágio do antecessor ou do antecedente, tá vendo aí? Aqui nesse caso, olha só o que eu coloquei para vocês, ó. Coloquei aqui um brotinho alar, tá? Tá crescendo aqui, ó, as asinhas, né? Lembra que esses animais, eles são pterigotos, eles têm asas. Então aqui você já vê o brotinho alar diferenciando esse estágio desse. E aí olha só que interessante, o animal sofre novamente, né, equidise ou muda, atingindo a fase adulta, onde você contempla aqui a asa pronta, formada. Aliás, a asa, ela é usada como indicativo para os biólogos que o animal atingiu a fase adulta, ele está preparado para a reprodução. Veja que existem diferenças entre um estágio e outro, ou seja, toda vez que o animal ganha tamanho, toda vez que ele pratica equidise ou muda, surgem características diferentes, ou seja, de pouco em pouco, né, o animal vai sofrendo as modificações até atingir o estágio adulto. A gente chama esse tipo de desenvolvimento de hemimetábulo ou com metamorfose incompleta. Beleza? Agora, para encerrar, o último tipo de desenvolvimento é típico de abelhas, né, vespas, que são os himenópteros, os besouros, que são os coleópteros, tá? E também moscas e mosquitos. Aliás, eu até coloquei uma mosca aqui como exemplo. Nesse tipo de desenvolvimento, a gente tem um desenvolvimento indireto, ou seja, do ovo surge uma larva. E a larva, pessoal, ela tem preferências alimentares e preferências por locais diferentes do adulto. Ou seja, ela acaba diminuindo a competição intraespecífica. Então, larvas e adultos não competem pelos mesmos recursos. Isso é muito importante, tá? Isso é uma das justificativas para larvas. Larvas têm preferências diferentes dos adultos. Legal, né? Bom, quando você vê um inseto que apresenta fase larval, esse inseto ele vai ter um desenvolvimento dito holometábulo. Se liga no prefixo. Holo quer dizer completo e metábulo, metamorfose. Então a gente pode colocar aqui que a metamorfose desses animais é uma metamorfose completa. Metamorfose completa. Na metamorfose completa, olha que interessante, ó, do ovo surge uma larva, né? Aqui, como se trata do exemplo de uma mosca, vamos colocar aqui, ó, exemplo. Moscas. Eu coloquei uma larva aqui com forma de verme. Larvas com forma de verme são chamadas de larvas vermiformes, tá? Inclusive, em algumas espécies de moscas, essas larvas aqui causam problemas de pele. Você já ouviu falar de berne? O berne, na verdade, é a larva da mosca varejeira. As larvas de algumas moscas causam uma doença, doenças que afligem a pele. Nós chamamos essas doenças coletivamente de miíase. É muito nojento, nem recomendo que vocês vejam. Então, olha só que interessante. Ó, do ovo surgiu uma larva. A larva, pessoal, ela vai se desenvolver, sofrer mudas, né? Vai crescer e vai construir essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Ó. Essa estrutura que vocês estão vendo, ela é conhecida como pupa ou crisálida. Então, vou colocar aqui o nome. Ó. Isso aqui é uma pupa. Tá? Pupa ou crisálida. Aqui dentro da pupa, o que vai acontecer? O corpo da larva vai sofrer transformações para se transformar no corpo do adulto. A larva se transforma completamente em outro animal. Daí o nome, a metamorfose completa. Para ser mais específico, no corpo da larva existem células-tronco. Essas células-tronco serão usadas aqui dentro da pupa para montar o corpo do animal completo, beleza? Tem até uma brincadeirinha que eu faço com os meus estudantes que é assim, ó. Para o inseto ser holometábulo, ele tem que ser filho de uma pupa. Filho de uma pupa, inseto holometábulo. Pessoal, lá nas borboletas, que são aqueles animais maravilhosos, né? Os lepidópteros, a pupa pode ser chamada de crisálida. E uma coisa interessante, viu, gente? Pupa é diferente de casulo. Cuidado, viu? Alguns insetos holometábulos constroem ao redor da pupa uma estrutura de proteção que a gente chama de casulo. E aí, para construir o casulo, eles usam materiais diferentes. O bicho da seda, por exemplo, ele envolve a pupa com um casulo que tem filamentos, né, proteicos, os filamentos proteicos que a gente usa para construir os fios de seda, tá? Alguns animais usam folhas, restos de madeira, alguns animais usam até barro, tá? Então, o casulo é uma estrutura de proteção externa à pupa ou crisálida, beleza? E aí o que vai acontecer? De dentro da pupa sai o animal pronto, o adulto, né? Já no último estágio de desenvolvimento. Olha aí, como vocês estão vendo aí na mosquinha. Agora o interessante é o seguinte, ó. Existe uma terminologia também para os estágios, tá? Os estágios imaturos, incapazes de se reproduzir,
por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui, esses estágios são chamados de ninfas, tá? Então, os estágios imaturos, ninfas. Vou anotar aqui para vocês, ó. Vamos fazer aqui uma bolinha do conhecimento, ó. Ninfas. Ok? O que são ninfas, Rude? Estágios imaturos. Estágios imaturos. Ok? Isso são as ninfas. Vou até colocar aqui, ó, como se fosse essa aqui pensando, ó. São estágios imaturos, ó. Aqui uma ninfa, aqui uma ninfa, aqui uma ninfa, aqui uma ninfa. Agora, os adultos, né, que são os estágios maduros, aptos para a reprodução, esses animais eles são chamados de imagos. Então, o adulto, vou colocar aqui, ó. O adulto, a gente pode chamar ele de imago. O que seria o imago, pessoal? Estágio adulto. Esses nomes aparecem em exercício, hein? Não se perca nisso. Estágio adulto. E o estágio adulto, pessoal, tem capacidade reprodutiva, tá? Isso é muito importante, beleza? Não se esqueça, então, que quando se trata do desenvolvimento dos insetos, ele pode ser sem metamorfose, ametábulo, metamorfose incompleta, hemimetábulo, metamorfose completa, holometábulo. Os adultos são chamados de imagos e as fases imaturas, ou os estágios imaturos, nós chamamos de ninfas, beleza? E aí eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção nessa revisão sobre insetos. E a gente continua agora com os próximos grupos de artrópodes, tá bom? Fui!